Se você trabalha com vendas, neste vídeo eu vou trazer para você 8 atividades que certamente você faz, mas que retardam as suas vendas. Então, se você quer aprender como você consegue vender melhor, você consegue vender de uma forma mais assertiva e gerenciar melhor o seu tempo, é muito importante que você entenda aonde você pode estar errando. Muito prazer, eu sou a Luciana, fico aqui à frente da Wonderflow e aqui a gente fala muito sobre como você pode crescer o seu negócio, crescer as suas vendas também. E é claro que eu vou trazer para você soluções para você já começar a prestar atenção e aplicar hoje, porque eu gosto muito de coisas que são práticas e trazem implementação. Se você também tem esse estilo, aproveita e se inscreve aqui no canal. Bom, vamos lá. Sem mais delongas, eu já trouxe aqui uma telinha para você já conseguir acompanhar junto comigo. Mas antes, eu quero falar uma coisa para você. Vamos pensar o seguinte: quando você faz o seu processo de vendas, muito provavelmente você tem várias ações que você faz no seu dia a dia. Eu imagino que sim. Só que o ponto é que talvez você não tenha clareza de quais são as ações que te atrasam ou aceleram os resultados. E também é muito importante que você entenda quais são as tarefas que não te ajudam tanto. São aquelas tarefas que parece que você está andando, mas de verdade você não está andando muito. Ou quem sabe até está procrastinando. Por que que é tão importante isso? Porque eu falo que quando você tem clareza das coisas, fica mais fácil de você tomar atitudes. Então, vamos para a tela junto comigo. Olha só, a primeira atividade que certamente você precisa fazer, mas que talvez esteja retardando as suas vendas, ela é, vamos lá, vou escrever aqui. Tô colocando um negocinho e na verdade é outro, peraí. Atualizar seu CRM. Então, é muito importante que você atualize o seu CRM? Sim, é muito importante. Aliás, isso é uma briga eterna dos vendedores, porque muitos vendedores odeiam atualizar CRM. Só que preencher um CRM de uma forma bem estruturada vai te ajudar demais a ganhar produtividade e velocidade. Qual é o ponto? Aonde que isso retarda as suas vendas? Primeiro, quando você escreve muito. Segundo, quando você fica copiando e colando e-mail e não traz um contexto ali. Terceiro, quando você faz um CRM que é um CRM com pouca informação. E aí você pode se perguntar, tá, Lu, mas peraí, se eu escrevo muito é problema, se eu escrevo pouco é o problema. Sim, você precisa saber as informações estratégicas que tem que ter no seu CRM. Porque senão o que vai acontecer é que você vai, da próxima vez que entrar lá, ficar muito tempo lendo ou não ter nada para ler e ter que ficar muito tempo trabalhando a sua memória. Então, isso daqui, se não for bem feito, retarda o seu processo de vendas. Parece louco, né? Mas é muito verdade. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que você tem que anotar aí é o seguinte: vamos lá. O segundo, deixa eu colocar uma setinha para ficar mais didático. O segundo é fazer propostas. E aí você pode se perguntar, Lu, mas espera aí, fazer propostas é de suma importância se eu quero vender. É verdade, eu concordo com você. Mas qual é o ponto? O ponto é que se você consegue automatizar algumas tarefas usando a inteligência artificial, por exemplo, você consegue diminuir o seu tempo de atividade nessa função específica e ganhar em tempo que você pode estar se relacionando com o seu cliente, entende? Aí você pode se perguntar assim, Lu, mas espera aí. E quando eu trabalho com propostas customizadas, que é exatamente o meu caso?
Você vai customizar a proposta da mesma forma, só que você já tem algumas coisas pré-setadas que te ajudam a ganhar velocidade. Então, você já tem um template pré-pronto, você já tem algumas estruturas pré-prontas. E aonde que entra a inteligência artificial aí para te ajudar? Quanto mais você alimentar a IA, mais ela vai conseguir trazer isso rapidamente para você, uma vez que você já trouxe contexto para sua IA. Então não adianta você achar que simplesmente jogando na IA e falando para ela trazer a solução para você, ela vai trazer se você não der contexto. Aí no final o que vai acontecer é que você vai gastar mais tempo corrigindo o que ela fez do que propriamente ganhando tempo no seu processo de vendas. Mas sem dúvida nenhuma, fazer propostas, ela é uma coisa que tem que ser breve para você. Aonde é que você gasta mais tempo pensando na proposta, analisando, é a parte estratégica da proposta que importa. E depois colocar no papel tem que ser mais rápido, ou seja, colocar no computador, digitar, enfim, tem que ser mais rápido para você ganhar velocidade. E lembra que toda vez que você ganha tempo, você está ganhando produtividade. O terceiro ponto que retarda as suas vendas. O terceiro ponto é, vamos escrever aqui, pesquisar empresas. Meu Deus, Lu, mas você está me falando isso, é um contrassenso de tudo o que você ensina. Calma. Eu sempre falo que quando a gente trabalha vendas consultivas, a gente precisa fazer um trabalho investigativo. É o famoso afiar o machado. E é verdade, você precisa fazer isso. Mas qual que é o ponto? Se você tem a inteligência artificial estruturada a seu favor para pesquisar as informações dessas empresas, você consegue ganhar velocidade nesse processo. Hoje, com a tecnologia, a gente pode dizer que já foi o tempo de você parar, ler uma coisa e fecha, procura outra, aí abre a pasta, aí vai no catálogo, aí busca na internet. Dá para ser mais rápido. Isso não significa que não tem que ser feito. É muito importante que fique claro para você. Aí a gente vai para o outro ponto que também retarda o seu processo de vendas, que é você organizar a agenda. Meu Deus, Lu, de novo, é um contrassenso do que você ensina. Calma. O ponto é, tem muita gente que perde muito tempo organizando a agenda porque faz um vai e volta. Tudo que eu falo para você é precisa de estratégia. Você precisa entender o macro para você daí organizar a sua agenda. Uma vez eu estava conversando com um vendedor e ele estava falando assim, eu perguntei para ele assim, como é que é a sua agenda dessa semana? Ele falou: Ah, eu tenho 3 clientes para visitar no dia tal, tenho 2 clientes para visitar no dia tal, depois eu vou fazer CRM. Aí eu falei: Ah, legal, que bacana, né? E aí perguntei para ele: Tá, mas deixa eu ver a sua agenda. E aí, olhando a agenda e a localização dos clientes, o que acontece é que um cliente era lá longe, o outro cliente era aqui. E aí você pode dizer, tá, Lu, mas às vezes eu estou na dependência da agenda do cliente. Pode ser que esse cliente ele não tenha aquele horário para falar comigo. É verdade. Mas também é verdade que muita gente não faz a estratégia antes de preparação da agenda. Então, conforme você vai preenchendo a sua agenda com clientes, é importante que você faça essa análise. Peraí, mas eu tenho algum outro cliente que é mais perto desse que eu posso alocar para cá? Então, faça isso. Isso é uma organização inteligente da sua agenda. Outro ponto também é a questão de você não marcar follow-ups, por exemplo. Então, se você não organiza a sua agenda de forma estruturada, o que acontece é que quando o cliente manda uma mensagem ou quando você lembra, você para o que você está fazendo, o seu processo de prospecção, por exemplo, para falar: putz, deixa eu fazer um follow-up, lembrei desse cliente agora. Isso pode retardar as suas vendas também.
porque te falta organização. Aí vamos para o outro ponto. Um outro ponto é, deixa eu puxar aqui. Opa, peraí, vamos colocar uma setinha que fica melhor. O outro ponto é o de preparar apresentações. Por que que isso retarda, Lu? Porque tem muita gente que não deixa algumas apresentações pré-prontas. E aí, o que acontece é que você vai começar uma apresentação do zero. Ao contrário do que alguns vendedores inteligentes fazem, que é deixar uma proposta padrão pronta, deixar uma apresentação padrão pronta e fazer os ajustes de acordo com a necessidade daquele cliente. Então, o que você tem que fazer simplesmente é realocar alguns slides, salvar, baixar e mandar para o cliente. Imagina que você tem clientes com segmentos diferentes, então as apresentações possivelmente vão ser diferentes. Vai ter um ou dois slides diferentes. Então já deixa isso pré-pronto, porque isso faz com que você ganhe tempo e aí você consiga focar na parte mais importante do seu processo de vendas, que é a abordagem do cliente, que é conversar com ele, levantar necessidades e todo o resto do processo, tá? Lu, como é que eu posso fazer isso? Você cria a pasta, você tem N lugares que pode se fazer isso hoje em dia, tem Gama, tem Canva, enfim, tem muitos lugares, não sei onde é que você usa, mas tem muitas ferramentas hoje para criar apresentações. E aí você consegue nomear essas apresentações, por exemplo, pelos segmentos que você atua. Isso faz com que você ganhe agilidade. E lembra, isso de novo é organização. Aí, o outro ponto, que também faz com que as pessoas acabem perdendo tempo, o que retarda o processo de vendas. Deixa eu colocar aqui. O outro ponto é a questão. Opa! O outro ponto é a questão de você escrever e-mails. Então, vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo ajeitar isso aqui. Isso. Ajeitei. Escrever e-mails. E aqui eu quero fazer dois parênteses importantíssimos. O primeiro deles é: tem muita gente que não sabe escrever e-mail. Eu não vou fazer aula de como escrever e-mail aqui, mas eu posso fazer em algum outro momento se fizer sentido para você e você deixar aqui nos comentários. Mas assim, o que acontece é, quando você vai fazer um e-mail, você precisa ter objetividade no que você está fazendo, estruturar bem esse e-mail e não ficar perdendo muito tempo ali. Qual que é o ponto? As pessoas acabam perdendo muito tempo porque elas não sabem o que elas querem fazer de mensagem, ou então elas têm retrabalho porque elas escrevem pouco. Por isso que trabalhar uma forma de escrever bem e-mails é tão importante. E aí, quando você começa a criar essa estrutura de como escrever um e-mail bem feito, você esquematiza isso na sua cabeça e você consegue fazer com mais agilidade. E é claro que você pode usar a inteligência artificial para lapidar isso, mas eu digo que nunca para escrever para você, porque senão você vai emborrecendo no processo. A IA pode te ajudar em muita coisa, mas se você delegar tudo para ela, você se torna uma pessoa vazia intelectualmente. Então, eu não acho que esse seja o melhor caminho. Aí, a gente ainda tem mais dois pontos aqui. O primeiro deles, que facilmente a IA pode te ajudar, é transcrever. Opa! Transcrever reuniões. Tem muita gente que acaba perdendo muito tempo. Transcrever reuniões. Acaba perdendo muito tempo depois para transcrever a reunião, ou ainda faz uma coisa que eu não sei o que é pior. A pessoa usa a IA e copia e cola tudo aquilo ali. Não.
usa a IA. Eu acho que é ótimo você usar. Só que usa de forma inteligente. Usa de forma que você consiga pegar as informações importantes daquela reunião e saber onde você vai alocar. Porque se você não fizer isso, você ou vai deixar a informação solta, porque você não fez um relatório daquela reunião, ou vai ter um volume gigantesco de informação ali que vai ser nada mais, nada menos do que a transcrição de uma reunião. E aí você se perde no volume de informações que tem ali. Então, lembre, use a inteligência artificial, mas use de uma forma inteligente, tá? E aí, para a gente fechar aqui, tem mais um ponto que eu vejo que as pessoas elas acabam perdendo muito tempo também, que é na questão de criar lista de prospects. Tem gente que faz isso manualmente ainda. E tudo bem, sempre funcionou. Só que hoje o tempo é o bem mais precioso que você tem e você tem a inteligência artificial a seu favor. Então, quando você sabe fazer boas estratégias para você criar listas, você também ganha tempo. Tem gente que contrata plataformas e tem plataformas ótimas que te ajudam nisso, mas tem gente que quer criar as próprias listas da forma como trabalha, da forma como estrutura o seu negócio. Por isso que eu sempre falo que para você usar a inteligência artificial a teu favor, você precisa de estratégia, você precisa conseguir desenhar esse processo, porque senão você só amplia o caos. E aí, se você amplia o caos, obviamente, você acaba retardando o seu processo efetivo de vendas. Então, eu trouxe aqui para você, nesse vídeo, 8 atividades que são importantíssimas de você fazer, mas que dependendo do jeito que você faz, elas sinceramente vão tomar muito tempo do seu dia e com certeza vão acabar retardando o seu fechamento de vendas. De forma prática aqui, se você já pegar isso daqui e começar a organizar no seu dia a dia, na sua rotina, você já consegue ter resultados. Agora, se você quiser um acompanhamento disso, estruturar isso junto comigo, eu vou deixar o link para você aqui embaixo da imersão de vendas com inteligência artificial. E lá você vai ter mais informações de como é que você consegue estruturar as coisas para você ganhar velocidade no seu processo de vendas. Se fez esse sentido para você esse vídeo, aproveita e deixa os seus comentários aqui e vem para esse workshop, essa imersão, esse desafio para você conseguir colocar tudo isso em prática, porque eu gosto de coisas que você pode implementar para você ter resultados. Então, se você quer saber mais, é só você clicar no link aqui embaixo e a gente se vê do outro lado. Por enquanto é isso e obrigada por você assistir. Não se inscreveu no canal? Aproveita e se inscreve. Até mais!